E o maior erro que a gente comete é quando você começa só a olhar defeito. Porque todo animal tem algum senão, alguma coisa, mas você tem que procurar valorizar a qualidade do bicho. Pista pela pista, para mim não serve, assim como, vamos denominar, prova pela prova, vamos dizer, o número pelo número também não funciona para mim. A genética era muito mais variável, cada selecionador tinha a sua. Eu preciso de um gado, primeiro, que seja funcional. Um gado que realmente seja fértil e um gado que crie bem. O gado melhorou muito, muito, muito mesmo em termos de carne, em termos de raça produtora de carne. Porque o gado da pista, ele é o final do negócio, ele é a ponta da pirâmide. Mas embaixo dele você tem um rebanho. E aquele rebanho tem que ter uma função. O Brasil exporta commodity. A hora que a gente botar um pouquinho mais de dinheiro no bolso, ninguém vai segurar nós. Ninguém vai segurar nós. Nós vamos alimentar o mundo, isso é fato. No início da nossa conversa, nós falamos que mudou o perfil de quem tem gado. Muito mais empresário. Talvez o maior erro é ele achar que entende, lá sentado lá no negócio dele lá, ele contrata as melhores pessoas para orientar, tem conselho, tem não sei o que. E na fazenda ele acha que ele entende tudo. E acasala, e vai e faz. Produzir carne e carne de qualidade. Então o nosso foco é esse, em termos de seleção do gado de campo. A gente faz todos os acasalamentos, toda a seleção direcionada para isso, ultrassonografia, acompanhamento do Dr. Irineu Gonçalves Filho, acompanha os acasalamentos, acompanha todos os desmama e tal. Tem uma equipe muito muito pesada, muito boa, muito competente por trás desse dia a dia, mas em cima de um direcionamento que a gente deu, que é produzir carne de qualidade. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo pecuarista. Quem está falando com você é o Leonardo Pinheiro Machado. Estamos aqui apresentando mais um Podpack. Junto comigo está o Heitor Pinheiro Machado. Heitorzinho, boa tarde. Boa tarde, Léo. Prazer estar aqui com você de novo. Então, estamos aqui na Varanda Casa Branca, 90º Exposebu. E estamos aqui na Varanda Casa Branca, junto com o nosso parceiro, a CB Genetics. CB Genetics é hoje uma das principais referências em touro de qualidade no mercado de carne. A gente vai ter uma condição especial aí para quem está chegando junto ao nosso podcast, então 10% de desconto. E da nossa bateria não só Nelore, mas também Angus, Brahman, Cimental, Ultra Black, Brangus, várias opções de acordo com os interesses e do direcionamento para atender melhor o seu plantel. Então, entre em contato com a nossa equipe de vendas, vai estar aparecendo para você o QR Code, escaneia ele. Nosso time como um todo está pronto para sanar as dúvidas de você. Então, pode rodar a vinheta. Bem, voltando da vinheta, queria pedir para você compartilhar nosso podcast para a gente conseguir fazer chegar o maior número de pessoas possíveis. Dá o like, se inscreve no nosso canal para conseguir realmente ter acesso a esse conteúdo de qualidade. Então, hoje a gente está com o nosso convidado mais que especial, Fernando Barros. Melhor do que eu te apresentar, acho que melhor você se apresentar. Quem é o Fernando Barros? Tudo bom, Leozinho, Heitorzinho? Primeiro, é um grande prazer estar aqui com vocês, né? Amigos de longa data e pessoas competentes e que estão com essa nova empreitada aí, muito bacana. Então, já estão de parabéns pelo esse projeto novo. Acho isso muito importante, muito bacana, levar a informação do campo para realmente quem está precisando conhecer um pouquinho mais do nosso negócio, né? Sou Fernando Barros, já tenho uma estrada longa aí dentro do negócio, estou há muitos anos aí, nasci dentro disso, né? Desde que eu me entendo por gente, estou pisando dentro de uma fazenda, dentro de um curral, e tenho uma vida dedicada principalmente ao Nelore. E estamos aqui para a gente bater papo hoje um pouquinho sobre a nossa atividade pecuária.
Muito bacana, Fernando. Você comentou que desde do dente de leite você já estava dentro de uma fazenda. Como que foi esse início do seu contato com a pecuária? Teve influência familiar? Sempre teve esse gosto? Como que foi esse início do seu interesse? Eu tive um privilégio, né? Assim, de meu pai já tinha propriedade, já desde o meu avô, que eu nem não o conheci, mas ele foi um pecuarista, tinha várias propriedades ali na região de Lins, em São Paulo, e pro gado de leite, né? E quando as fazendas passaram para minha mãe, meu pai começou a mexer com gado de corte, com aí Nelore, né? E começou a mexer com Nelore e eu acabei me encantando por essa área do Nelore de elite, do gado de pista. Na época não existia muito essa palavra de elite, né? Nem eu gosto muito, mas era assim, o gado de pista, o gado de seleção, o gado registrado, né? E aí, meu pai percebendo isso, né? Tanto eu como meu irmão gostavam muito. Ele foi puxando e começou uma criação ali de Nelore registrado. E aí, acho, acho que eu me lembro, não devia ter nem 10 anos, a primeira vez que eu vim aqui para dentro de uma Exposebu. E de lá para cá, não me lembro se eu deixei de vir nenhuma vez. Eu tive aqui quase praticamente todos os anos, minha vida inteira. Então, o gosto foi uma coisa assim, meio natural, e depois eu passei a ser a minha vida, né? Não foi nem só gosto mesmo. Eu era piolho de. Quando moleque, eu era piolho de exposição, minha leitura era catálogo de exposição, revista. Então, o gosto foi aí uma questão de realmente a goiabada com queijo, né? É a matéria-prima que eu tinha, possibilidade de trabalhar e com coisa que me dava prazer. Então, o Nelore realmente está na veia aí desde novo, desde pequeno. Bacana. E você começou então com esse interesse vindo da família, propriedades da família, mas a partir de um certo momento você começou a atuar como profissional em outras propriedades. Como que começou a sua carreira profissional nesse meio, Fernando? Eu tive, assim, eu já mexia e já gostava muito e já conhecia muita gente do ramo, conhecia o pessoal todo de pecuária e tudo. E depois que eu me formei em veterinária, eu queria exercer a função e sempre na área do melhoramento, né? Eu sempre brinco que eu sou um veterinário aposentado desde que eu me formei. Trabalhei com veterinária, mas muito pouco, né? Em fazenda, assim, na área de reprodução. Minha área sempre foi a questão do melhoramento mesmo. E aí eu tive uma passagem inicialmente profissional na PecPlan, era na época a Fundação Bradesco PecPlan, durante um ano e meio, e eu tinha feito um estágio na VR, que era o grande sonho, ali próximo a Lins, em Araçatuba, né? A gente era cliente deles e a gente fez um estágio, eu fiz um estágio lá na faculdade. E aí conheci muito pessoal mais do que bom, né? Pessoal especial. E uma certa época, depois de mais ou menos um ano e meio que eu estava na PecPlan, eu recebi uma proposta para ir para lá, para ir assumir lá. O veterinário de lá estava saindo, estava indo para o México, para eu assumir lá. E aí eu não pensei duas vezes, fui para lá e fiquei 15 anos lá na VR, pude conviver com o seu Torres, com toda a família VR, com o gado da Índia, o gado indiano, né? Gado POI, né? E ranking, desde o início do ranking, aí tem uma história longa aí, e muito gostosa, e é onde realmente foi a minha grande escola, né? E do dia a dia. Aí depois eu resolvi andar um pouquinho sozinho e criei a SAP, Assessoria Pecuária, isso aí no fim de 1999, por aí. E E aí ficamos 20 anos aí tocando a SAP, fazendo aí, tivemos o privilégio de fazer os grandes leilões do Brasil e dar assessoria para os grandes criatórios. Foi uma fase maravilhosa, né, da minha vida e pude aproveitar muito, aprender muito, né. Eu acho que esse é o principal, né, aprender sempre. Quando a gente está com esse trabalho, você aprende todo dia, né. E aí, de quase 6 anos para cá, eu recebi uma proposta do Dr. Jonas para assumir o grupo Mata Velha,
a parte de pecuária para reativar um pouco o projeto, que ele estava um pouco ali em banho-maria e querendo dar um novo direcionamento. E aí eu assumi, fui para lá, aceitei a empreitada, eu acho que é uma as coisas que a gente tem que encarar como uma missão, às vezes, e devolver um pouquinho para as pessoas que nos ajudaram muito, né? Era uma fase que também já estava um pouco cansado daquelas viagens de mais de todo dia, todo dia, todo dia. E, e aí eu vim para Mata Velha e estou lá até hoje, tocando e desenvolvendo o trabalho aí da Agro Mata Velha. Maravilha. Indo por etapas ao longo dessa sua trajetória, então você começou esses 15 anos junto na VR, a gente sabe que todo mundo sabe a importância que foi para a pecuária nacional a VR, mas trazendo isso um pouco mais para os bastidores e ensinamentos que você teve, se pudesse pegar algum ponto que você aprendeu e que te marcou muito, te moldou como profissional nesse período, Fernando? Ah, muita coisa, Leozinho, muita coisa. Mas assim, vivência de curral, eu acho que eu tive o privilégio de conviver diariamente com o seu Dico, com o seu Torres, pessoas que têm uma visão rara, né? Pessoas de um conhecimento e uma habilidade rara de conhecer um gado. Então você vai pegando. Eu já gostava muito, já mexia no meu gado, então isso ajuda muito a dar direcionamento. A questão de conduta também com relação ao trato com as pessoas, trato com os clientes. Eu acho que isso eu aprendi muito lá também. Eu acho que é uma coisa que eu trago sempre para onde eu estou. A maneira de você respeitar a pessoa que está ali querendo comprar alguma coisa com você, ou querendo saber alguma coisa, ou querendo aprender, ou querendo ensinar, você prestar atenção. Então, prestar muita atenção. Né? Eu acho que ouvir muito, eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi lá. Então, assim, acho. E mexer com a seleção em si, né? É você ver o que é um animal, conhecer uma bezerra desde quando ela nasce, imaginar o que ela pode ser, né? Gado de pista, você montar um gado de pista, tudo coisa que eu aprendi ali, né? A gente ganhou 5 rankings ali, 6 rankings, acho, e ali no começo, né? Então isso me ensinou muito, né? Como é que era o dia a dia disso. Foi realmente uma escola, não podia acho que ter melhor escola. Né? Então são essas coisas assim que no fundo são coisas que a gente fala, parece coisa pequena, mas que na verdade moldam a personalidade da gente, o conhecimento da gente. E foi moldado mesmo, foi ali mesmo. E, Fernando, um pouco mais dessa história do bastidor interno de fazenda, né? Era o responsável do sucesso da VR? Era o Gado, era o seu Torres, era Fernando Barros? O que levou esse sucesso todo, acho que comercialmente também, nos rankings que você falou nos primeiros rankings? Ah, não, Fernando Barros não, né? É evidente que não, a VR já era uma marca extremamente consagrada, principal ganhador de título aqui de Uberaba. Você vai naquela galeria lá, é VR que não acaba mais, né? Então, não, eu dei uma contribuição talvez para direcionar um trabalho de resultado buscando o ranking, né? Aí sim, aí quando trouxe o ranking, aí eu procurei realmente aplicar conhecimento com metodologia. Então a gente montou uma estrutura que ninguém tinha realmente, desde de equipe, de logística, de estratégia principalmente, que ganhar ranking nem sempre você ganha só com o melhor gado disputando a melhor exposição. É estratégia, então isso era eu que montava. A questão de acompanhamento de resultado, né? Eu desenvolvi um software, peguei uma empresa na época era uma empresa de computação pequena lá que tinha, desenvolvemos um software para eu acompanhar o ranking. Era uma coisa que só eu tinha, né? Então ali eu sabia, na época era tudo medido, né? As medidas dos animais, tudo. Então eu tinha medição de tudo, tinha nota de todos os juízes, de animal para animal nosso e dos nossos concorrentes, hein? Fala concorrente, eram todos grandes amigos, né? Eram todos grandes amigos.
Isso era uma coisa extremamente importante, era muito saudável o ranking naquela época. E então a gente acompanhava o gado de todo mundo, jogava isso dentro para dentro do software e dali eu ajudava a montar o time de pista. Eu tinha todas as categorias, eu tinha um pré-catálogo de todas as exposições que eu ia participar. Tá dando ideia pro povo aí que tá assistindo. Acho que isso aí, acho que hoje muita gente deve fazer. Então eu tinha isso já naquela época lá no primeiro ranking. Então isso me ajudava muito na disputa do ganhar os rankings. A gente chegava numa exposição, não dificilmente tomava susto. Você tomava o susto com o resultado que o juiz dava, né? Porque isso é normal, faz parte, e desde que o mundo é assim, porque aí é o gosto pessoal do juiz e tal. Mas a gente acompanhava. Muitas vezes você montava estratégia com animais diferentes de determinado juiz. É lógico, é o gosto. Né? Então a VR tinha isso. Um gado extraordinário, um gado que você tinha a possibilidade de mexer com ele para montar um time do jeito que quisesse, né? E pessoas de alto conhecimento, o seu Dico fazendo os acasalamentos, o seu Torres fazendo o direcionamento da seleção. Então, eu acompanhando isso e botando um pouquinho dessa pimentinha aí no negócio. Você entrou no assunto de ranking. Uma pergunta. Para o Fernando Barros, o que você escolheria? Um grande campeonato nacional Exposebu, que nós estamos aqui no Exposebu, ou um título de um ranking? Que tem mais peso na tua balança? Exposebu, eu não preciso pensar muito não. O ranking ele é bacana demais, eu acho que ele é muito importante. Agora, o que entra na história, o sonho de todo mundo é ganhar aqui, olhar essa bandeira, né? Não tenho muita dúvida, não. Exposebu é uma coisa diferente, sonho de todo mundo. E tive a felicidade de comemorar muito aqui. Chorei também, mas comemorei bastante. Qual acho que vitória que mais te marcou? Ah, difícil assim, mas eu tinha, assim, o agasalho era um touro que era meu xodó, né? E a gente tinha um potencial tão grande lá que na época você levava o agasalho e competia a Expo Inel, né? Então ele foi tetracampeão da Expo Inel. E aí a gente tinha sempre outros touros que a gente trazia na Exposebu. Parece loucura isso, né? Na época, mas acontecia. A gente tinha uma central e eu não podia concentrar só um campeonato num touro, eu tinha que fazer uma mescla. O Banjol foi um campeonato muito marcante para mim aqui. O MIG, né? O MIG foi um touro 22 vezes grande campeão. Então, era um touro meio imbatível na época. Então, quando você tem um zap na mão, é muito gostoso, né? Igual tem a Karina hoje, né? Então, naquela época era um pouco mais difícil você ter esse zap, mas que a genética era muito mais variada. Hoje a genética é muito mais homogênea, né? Apesar da FIV e tudo, na época não tinha isso, né? Mas cada um tinha a sua genética, o seu gado. Então, às vezes você tinha um gosto de um juiz, gostava de um gado, gostava de outro, você tinha variabilidade dentro da pista. Hoje você não tem muito. Mas acho que esses campeonatos assim eram. E a maior decepção? Eu acho que a maior decepção. Teve algumas, né? Teve algumas. O povo vê a pinga que a gente bebe, mas não vê o tombo que a gente leva. Aqui dá muito tombo na gente, né? E quando a gente fala aqui, porque você anda exposição no Brasil inteiro, mas o objetivo é chegar aqui, né? Aqui é que realmente é o palco sagrado, né? Então, às vezes você perde, porque perdeu para um bicho melhor mesmo. Isso aí faz parte do negócio. Tem animal muito pau a pau, o juiz gosta de um, gosta de outro, isso aí tá tudo certo. Mas o próprio Banjol também foi uma surpresa perder aquele campeonato do jeito que foi, né? Depois nós carimbamos ele, logo umas 15 dias depois, né? Mas foi, assim, para citar uma, né? Foi. Assim. O EC foi 3 vezes reservado grande campeão, né? Não conseguiu carimbar um grande campeonato, né? Era um animal, um bezerro
O Rômulo deu reservado grande campeão, ele com 8 meses de idade. Né? Então, era um animal fenomenal, né? E acabou não conseguindo ser um grande campeão. Mas eu prefiro ficar com as alegrias. E quando você estava comentando do ranking das amizades que tinham na época, você que está nesse negócio, Fernando, há tanto tempo, já viu diversas gerações de criadores indo e entrando nessa família. Quem foi uma pessoa no começo, fora quem você trabalhou em conjunto, mas que te marcou bastante, te incentivou e te ensinou? Ah, não tem jeito de eu fugir de VR, né? Era a grande inspiração na época, era o grande desejo, né? Era você estar próximo da marca, né? Agora eu tive um privilégio de poder conviver com essas pessoas todas, né? Com o seu Rubico. Tive o privilégio de conhecer o seu Rubico, de passar tardes com ele na fazenda, né? O seu Torres eu tinha ele no dia a dia, né? Imagina isso, né? Você ter isso, né? Seu Celso eu não conheci, não tive o privilégio de conhecê-lo. Convivi com a família, né? Sempre que a gente ia lá e tá sempre aprendendo, né? Lúcio Costa, seu Nenê também não conheci, mas Lúcio, então todo lugar eu procurava frequentar muito, andava muito para ver as fazendas. Eu acho que antigamente se andava mais, se olhava mais o gado dos outros, os criadores, que é uma coisa que a gente estava falando, mudou muito o modelo de criação depois nesse mundo moderno nosso, com FIV, com televisão, mudou o perfil do criador. Antes era um criador mais raiz, de fazenda, fazendeiro mesmo. Né? Então você ia visitar a fazenda do cara e via o trabalho dele, o gado dele. Né? E hoje você vai mais ou menos um gado igual. Né? A genética muda pouco, tem vacas extraordinárias, não estou falando isso. O gado hoje melhorou muito, mas a genética antes era muito mais variável. Cada selecionador tinha a sua. E a exposição trazia o seu gado, você trazia o seu trabalho para comparar com o dos outros. Né? Isso aí, assim, pensando assim, acho que o grande cara da minha vida foi o seu Dico. Isso eu não tenho dúvida. Obviamente que o seu Torres, né? Ele me deu essa possibilidade através da minha amizade com o Zé Carlos na época, né? Então acho que foi moldado aí mesmo. Acho que é difícil você achar um outro diferente, porque pegou minha fase de formação, né? Logo recém-formado, né? Eu pude cair dentro do melhor lugar que poderia ser, que era a marca BR. Então foi ali mesmo, a formação E foi ali. o seu Dico era realmente um fenômeno de olho, de. Torzinho, eu nunca vi nada parecido. Né? A gente às vezes acha que entende de gado, que não sei o quê, não tem nada parecido. Né? A pessoa que tinha o dom natural, você vê o dom natural, a espontaneidade dele de conhecer e de saber as mexidas, né? De saber a química da coisa, saber enxergar, né? Que ele aprendeu também dentro da VR, foi moldado lá dentro desde pequeno. Né? Tanto que o apelido dele no início se não me engano, era Tramelinha, que ele ficava desde pequenininho nas porteiras ali, olhando debaixo da tábua, para vendo os caras mexer no gado, né? Então, a escola dele foi ali, desde o pai do seu Torres, né? Então, ele realmente tinha essa coisa diferente que você não consegue passar isso, mas você tenta aprender, né? O que ele enxerga que eu não estou vendo? E aí você começa a tentar enxergar aquilo também. Então, e como você enxerga um animal, né? Algumas frases assim, tipo que a gente usa até hoje, né? Tipo, a gente está olhando o animal, já está visto, não pode levar, senão começa só a achar defeito. Né? Era uma coisa que ele falava muito. Não adianta você ficar olhando um animal muito tempo, porque quem não entende vai olhar a vida inteira e não vai mudar. Mas quem entende de gado, você olhou um bicho, olhou, viu o que te interessa, sei o quê, vamos olhar outro, senão você começa só a olhar defeito. E o maior erro que a gente comete é quando você começa só a olhar defeito. Porque todo animal tem algum senão, alguma coisa, mas você tem que procurar valorizar a qualidade do bicho. E ele enxergava isso muito bem, né? O que tinha qualidade,
e um conhecimento, uma memória, assim, de saber um animal que ele viu há não sei quanto tempo atrás, conhecer aquilo de novo. Realmente isso aí eu nunca vi. Acho que não sei se tem outro. Bacana. E a VR também tinha um apelo, um sucesso comercial muito grande, Fernando. Pensando em o que que você aprendeu de vivência para na hora que você foi montar a SAP, como que foi esse processo de não só olhar para o plantel como um todo, mas aí agora está focando mais comercialmente em desenvolver os leilões pelo Brasil? É, assim, a VR fazia os seus eventos, né? Tinha os seus eventos. E é uma coisa que eu passei a atuar muito forte, foi isso lá dentro. Né? Eu sempre tive vontade de criar as coisas, inventar coisa diferente para fazer. E eu pude criar muita coisa lá dentro. Acho que talvez a melhor que eu fiz na minha vida foi o Ventos VR. Né? Um leilão. Essa semana nós estávamos conversando, né? E era o leilão, acho que o leilão mais bonito, assim, né? Que já existiu. Era o Ventos VR. Porque você levava era um leilão de embrião, lá em Londrina, e a gente levava todas as vacas e levava mãe, filha, avó, bisavó, tia, irmã, e levava os touros, né? Muitas vezes, né? Então, você mostrava um plantel. Então, isso eu aprendi lá e eu pude. E foi isso que eu tentei trazer. É como montar um evento. Que eu acho que esse foi o grande diferencial da SAP no início. E, em Exposebu, vocês encosta ali, conversa, nem que fala, como é que é antes, né? Como é que era os leilão antes, não sei o quê. Não tinha. Cada um levava o seu, tinha alguém lá da leiloeira que montava uma ordem de entrada. Aí levava uma bezerra, um touro, um bezerro, uma vaca parida, e fazia lá o que era e montava. A gente procurou trazer para os leilões uma organização. Né? E isso mudou o leilão muito. Isso acho que essa contribuição a gente deu, né? E que segue até hoje. É um modelo que não é só um modelo comercial, é um modelo de organização, de montar um evento com uma cara. E isso realmente ajudou muito a mudança de mercado, porque você chegava no leilão, você enxergava, chegava no leilão, você enxergava o que estava acontecendo ali. E aí você montava uma ordem de entrada para o cara ia construindo aquela ideia, né? Para o criador empresário que talvez não conhece de gado e não conhece, ele sabe, por exemplo, que ele entrava num elo de raça e estava ali tudo que o Fernando tinha escolhido de melhor para estar dentro de um leilão. Então ele já entrava sabendo que o melhor estava ali e confiando no teu trabalho. E isso mudou tudo o mercado, né? Mudou completamente esse mercado de elite. Eu acho que foi você que criou. Você não É, gosta, mas acho que foi você que criou. não. Não Esse gosta do nome, né? já existia, né? Isso tudo já existia. Não, isso tudo já existia. Não criei nada, não. A gente ajudou a fazer com que o criador enxergasse melhor os animais que estavam ali dentro. E qual que seria o propósito? A grande mudança começou nos leilões de fazenda, que a gente ia nas fazendas e via o gado do criador e montava o leilão dele baseado no gado dele. E aí trazia convidados, amigos, podia ser lista. A gente tinha lista de amigos e lista em aberto, né? E aí você montava o leilão para que o gado do dono se destacasse também. Eu não ia trazer nada totalmente fora. Então, aquilo foi construindo realmente, sedimentando uma ideia de leilão, né? Um modelo de leilão. E que a gente conseguiu fazer isso muito bem. Quando você falando num elo, aí era realmente a cerejinha do bolo de cada um que vinha ali. E, e aí você tinha também um envolvimento muito grande dos próprios criadores, né? Era um outro momento. Era um outro momento e os criadores tinham uma participação talvez um pouco mais ativa na criação ali, conheciam mais o gado, tinham uma participação nas pistas, ficavam ali, esse contato de criador para criador era muito forte e isso realmente ajudava. A gente foi dando um empurrãozinho. E falando
nessa diferença dos criadores que existiam, tanto leilões, pista, para um novo perfil de empresários, investidores, o que melhorou e o que piorou no negócio, do tempo que você começou com a SAP e até hoje o que você acompanha aí nos bastidores, nos leilões, nas exposições? Melhorar muita coisa, né? Quando você trouxe a televisão, foi um marco dentro do negócio, que os empresários começaram a enxergar o negócio. Antes estava restrito dentro da porteira para dentro, nas fazendas, né? Cada um dentro da sua fazenda e vinha na Exposebu trazer. A Exposebu antes era 15 dias, uma semana era julgamento, depois a outra semana era fila de gente tirando pedido do grande campeão. Né? Cansei de fazer isso aqui. Né? Então era 15 dias aqui. O povo vinha aqui para ver quem foi o grande campeão. Hoje, televisão mudou completamente isso. E trouxe pessoas com outra visão e que é uma questão de globalização. Isso é todo o mercado. Vem gente com muito mais poder de investimento e acelerando o processo através da FIV. Os criadores, uma grande maioria deles, não conseguiu acompanhar. São poucos, né? Só os que talvez tivessem ali ainda uma estrutura empresarial por trás, né? Mas com isso trouxe uma velocidade de melhoramento do gado muito grande, né? Não tem dúvida. Isso aí, o gado melhorou muito, muito, muito mesmo, em termos de carne, em termos de raça produtora de carne, né? Perdemos em algumas coisas, ganhamos em outras, né? Mas aí você fala coisas ruins. Eu acho assim, a gente tinha mais participação dos criadores. Eu acho que isso é uma coisa que a gente sente um pouquinho mais falta, né? Criador mesmo, o cara que está ali na fazenda e tudo. Mas é uma coisa natural, é um processo natural de tudo, né? Os empresários contratam uma equipe competente que toca o negócio para ele. Então tá tudo certo, tá tudo valendo e é muito bom, né? É muito bom. Então o gado evoluiu muito, isso aí não tem dúvida. E além tanto da turma como um todo, o perfil do criador, como o gado também teve essa evolução, o que mais de dinâmica você acha que teve de evolução ou de principais diferenças desde que você fundou a SAP, Fernanda? Ah, a gente fundou a SAP e não tinha nem sexagem de embrião. Então era um outro mundo. Era um outro mundo. Eu lembro de participar de reuniões e que a conversa era que esse negócio de sexagem ia acabar com o negócio, né? E a gente sabe que não, né? Mas era um outro mundo, né? Era um mundo sem celular, era um mundo sem internet, né? Celular começando, esse tijolão. Então, hoje, a tecnologia acelerou muito, né? Já andou muito para ver um animal que não valia a pena porque tinha informação. Demais, O demais. celular ajudou um pouco nisso, né? Acabou, né? O cara quer te mostrar um animal, ele filma ali e manda, né? A gente tinha que andar, não tinha alternativa. Você andava 3, 4 fazendas por dia, né? Para procurando gado no Brasil inteiro, né? Não tinha, era outro tempo. Isso aí. Antigamente era pior ainda, porque os caras que desbravaram lá o norte do Paraná, né? O seu Celso, o que fez lá, o seu Tosso comprando fazenda que era só mata, né? Foi trouxe o gado da Índia, né? E nós já estamos de boa, né? Ali. E agora outras facilidades. As dificuldades são outras, né? Mas cada uma no seu tempo, né? Então a evolução, felizmente, foi muito grande nisso, né? Facilitou muito o trabalho dos técnicos, mas ao mesmo tempo a competitividade é muito grande, porque quando você tem acesso à mesma genética, à mesma ração, a mesma, vamos dizer assim, mesma assessoria, né? Que eu acho que hoje é uma coisa que ficou fundamental, acho que essa contribuição também a gente deu, né? Hoje você não vê nenhum evento que não tem assessoria, não existe, de qualquer raça. E eu fico feliz por isso, né? Não é só o Nelore, qualquer raça. Todos os técnicos hoje estão trabalhando, todos os leilões têm.
E é fundamental ter alguém para orientar, principalmente quando você não é do ramo, né? Então você procurar alguém para te orientar. Então acho que essa talvez tenha sido uma contribuição importante. Perfeito. Então, mas a SAP nunca foi apenas uma assessoria comercial, né? Então, vocês também faziam intra-rebanho. Longe disso, né? Eu comecei muito pelo contrário, né? Meu sonho, aquele sonho, né? Era pegar tudo que eu conhecia na VR e eu tinha um relacionamento muito grande, ali era a grande vitrine, né? Que tinha, né? E vou dar assistência, mexer com gado, é no curral, é o que a gente sempre gostou, né? Só que uma coisa foi levando a outra, né? A partir do momento que o primeiro leilão que a gente fez foi uma liquidação da Samélia, né? Um amigo que pediu, eu dava assistência para um amigo dele, tal, vem aqui arrumar meu gado, você já faz lá para VR, vem aqui fazer para mim. Eu fui lá, montei o leilão do cara foi um estouro, e aí um chama, outro chama, outro chama, outro chama. A questão comercial tomou mais tempo, né? Financeiramente também era mais interessante, acabou prevalecendo, mas nunca abri mão de ter trabalhos de assessoria técnica em rebanhos. Uma coisa que eu sempre gostei, porque se você não está antenado, o olho treinando, como é que você vai apartar um gado de alguém se você não está no curral? Perfeito. Então, E isso a gente nunca abriu mão. dentro desses anos que você teve atuando na assessoria técnica, quais plantéis que você conseguiu desenvolver um trabalho que você sente que realmente sentiu orgulho do trabalho que você fez ou alguns projetos que te marcaram ao longo desses anos de SAP, onde você tinha contato com diferentes criatórios? Cara, é uma boa pergunta, assim. É, eu tive a oportunidade de fazer assessoria, que a palavra até era diferente, era assistência. Assistência. E aí a gente criou essa assessoria, né? Porque não era só uma assistência, né? Era uma assessoria em pecuária, aí virou isso aí. Para muita gente, muitos trabalhos, assim, que a gente pôde acompanhar, ajudar. Agora, dois são marcantes para mim mesmo, que eu comecei do primeiro animal até o final quase que do projeto, por um motivo ou outro. Foi da Unimar, e eu tive até o prazer de encontrar ontem com o Paulinho aqui, né? Da Unimar começou, desde o primeiro animal que chegou lá, eu já estava junto, e montamos um projeto espetacular, um gadão, né? Eles foram um dos mais influentes trabalhos aí na seleção, né? Sempre com investimento, mas as pessoas que acreditam em você e tiveram um bom resultado, né? Então isso é bom. E o Vila dos Pinheiros, né? Que foi um trabalho um pouco mais recente e que a gente vê frutos até hoje aí, né? Os leilões aqui na Exposebu tá cheio de HVP, né? Então isso é muito gostoso. Foram dois trabalhos marcantes que foram conduzidos não só comercialmente, mas tecnicamente também. A gente fazia todas as etapas, culminando com a parte comercial, com os leilões, e que na época, cada um dentro da seu segmento, foram os maiores leilões que tinha. Né? O leilão de prenhez da Unimar era o grande leilão do ano, como o Vila dos Pinheiros também era um dos grandes leilões do ano. Então, foi muito bacana. E E só outros pra, muito bons, né? A gente às vezes posso estar cometendo erros aqui, falha, né? De não citar. Então eu não vou citar mais nenhum. Só esses dois que foi realmente do foram início ao muito fim. marcantes. E só para o nosso público que não teve contato durante esse tempo, se pudesse resumir em números o que foi cada um desses projetos, algum animal emblemático ao longo dessa trajetória, dá um Bom, panorama. é fácil. O Nimar é a essência, né? A essência, eles adquiriram a essência do Vilha. Eu ajudei até o marketing para vender a essência, né? Então, participei desse projeto todo da essência desde novinho. E, e aí eles adquiriram a essência e em cima disso foi feito um trabalho todo. Né? Então, realmente esse é o animal marcante. Vila dos Pinheiros, acho que foi o resultado de ranking, né? Que foi
várias vezes campeão do ranking, com as principais doadoras do Brasil, ao mesmo tempo, né? A gente conseguiu reunir um time que era muito difícil ter. O Heitorzinho viveu também essa fase já, né, de você ter Parla, de ter Isabela, me ajuda aí um pouco aí. Soviética. Sei, Matita 3, Soviética. As elegâncias, né? Elegância 2. Legal. Elegância Vocês 2. Nossa, que herdaram- vaca boa, Elegância 2, meu Deus. Então, só para citar algumas aí. Falando um pouco de gado, se Fernando Barros fosse começar um projeto para um cliente novo, o cliente novo é o Fernando Barros. Como que seria esse projeto e que gado que você ia atrás para montar um projeto para você? Agora você começou a me apertar, né? Mas também não é difícil eu te responder. Porque quando você vai montar o projeto para alguém, você tem que pensar o que o cara quer. E aí você monta naquilo que o cara quer, né? Nem sempre o que o cara quer é o que você acha que é o melhor. Mas, para você, por exemplo, mas é o que o cara quer, então você vai procurar fazer o melhor possível. O meu gado é, obviamente, baseado nas melhores vacas, né? Então, todo lugar que eu chego, que eu tive a missão de chegar para organizar algum trabalho, eu fui organizar como se fosse para mim, né? Como eu organizei o meu, quando eu tinha o meu gado lá com meu pai. Procurei fazer o melhor dentro daquele segmento. E atrás das melhores vacas, né? Através dessa genética, comprando prenhez, né? Das melhores vacas, botando isso para dentro do rebanho, começando a selecionar, e assim eu montaria meu rebanho. Não ia ser diferente não do que a gente faz de orientação para quem a gente está ajudando. E como que seria a condução desse projeto? Hoje, quando a gente está porteira para dentro, a gente vê pouco projeto. Pouca gente que realmente, muito comércio, compra, vende, pouco projeto. O que está faltando essa nova geração de criadores em termos de projeto e que projeto, como que seria o projeto Fernando Barros? Que critérios de seleção, não estou falando nem se vai ter pista, se não vai ter pista. Que gado, qual que é o foco do gado que você faria para você? Primeiro que eu acho que uma coisa que tem que ter é vocação. Gostar. Eu acho que esse é o grande diferencial de quem entra num negócio para girar comercialmente e de quem entra para criar. É gostar, porque a criação ela tem os ônus e os bônus, né? E ela depende de tempo, ela depende de paciência, ela depende de, às vezes, você fazer uma coisa que você não gosta, para você lá na frente colher, né? Então é gostar. Acho que talvez uma das coisas que eu aprendi mais é paciência. Uma coisa que eu teria é paciência, né? Começar a criar e montar um projeto de um gado que, primeiro, eu não vejo hoje, que hoje eu tive a possibilidade na Mata Velha de trabalhar com um outro segmento de trabalho, né? Depois nós podemos até entrar nas polêmicas, né? Mas eu acho que eu preciso de um gado, primeiro, que seja funcional. Um gado que realmente seja fértil e um gado que seja que crie bem, né? Porque o gado da pista, ele é o final do negócio, ele é a ponta da pirâmide. Mas embaixo dele você tem um rebanho. E aquele rebanho tem que ter uma função, né? Pista pela pista, para mim não serve, assim como, vamos denominar, prova pela prova, vamos dizer, o número pelo número também não funciona para mim. Entendeu? Então eu acho que você tem que ter quando você fala em projeto, é isso, você tem um projeto de rebanho, agora cada um vai determinar o tamanho que tem, né? O cara tem uma chacrinha, pode ter 50, 20 vacas, compra as doadoras, compra a venda prenhez, aí o negócio é esse. Só que ele não vai ter uma vocação de criador. Você falou o meu, eu tenho
nasci com isso, gosto disso, gosto de criar, né? Então você tem que sempre preservar os bons indivíduos, né? Você tem que e, obviamente, tratar dos melhores, levar para a pista, mostrar, que eu acho que o comparativo é que realmente mostra se você está fazendo bem feito ou não, né? Mas você tem que ter uma base lá que seja produtiva. Então isso é uma coisa que eu ficaria bem de olho na hora de fazer o meu gado. Boa. E agora entrando um pouco mais no projeto que você está encabeçando desde que você saiu da SAP na Mata Velha, vocês têm algumas diferentes frentes de seleção, tem o trabalho com gado importado, qualidade de carne, produção de touros, produção também de genética, melhoramento genético, focado para um gado apelidado de elite, apesar de você não gostar tanto do termo. Como que funciona a dinâmica da Mata Velha? São várias fazendas, é um projeto colossal e queria entender qual que é o papel do Fernando Barros hoje em dia lá, qual que é o direcionamento de todo o plantel, como um todo mesmo. É, a, a Mata Velha me deu a possibilidade de, de trabalhar com tudo que o Nelore tem. É onde às vezes eu falo brincando sério ou brinco, não sei bem como é que é. Que o Nelore é um só, né? Eu já fui muito de falar isso nos leilões. Ah, o Nelore é um só, o Nelore é um só. Realmente, como raça, ele é uma só. Mas são sistemas de produção completamente diferentes, que geram animais completamente diferentes, porque os objetivos são completamente diferentes. Então, eu não vou dizer que são duas raças, é óbvio que não, mas são trabalhos completamente distintos. E a Mata Velha me deu a possibilidade de eu trabalhar com todos os segmentos, né? Então eu tive, hoje eu respeito todos e procuro trabalhar da melhor maneira possível cada um desses segmentos. Quais são os que a gente tem? A gente tem um gado focado para pista, que é esse gado o de elite, vamos falar assim. Não é assim, eu acho que a gente precisava achar uma palavra melhor, porque essa palavra, às vezes, no mercado, ela soa meio pesado, assim, um negócio muito. Não Excludente, sei, né? Parece muito intocável, né? parece um negócio assim, meio impopular, eu não sei bem o que, que é. Eu, não me agrada tanto, mas também não sei, não acho outro, então não sou eu que vou denominar. Mas a gente tem esse gado, como eu também não gosto de falar o gado da pista, porque não é um gado da pista, porque atrás daqui, a pista é um momento do animal, mas ele é um animal criado na fazenda, criado no pasto, criado para tudo, e você traz ele para apresentar na pista, né? Então, tudo é nomenclatura que o mercado dá, que às vezes a gente nem pensa direito na hora de falar. Mas a gente tem esse trabalho, né? Que nós não estamos hoje com o projeto de trazer animais para a pista, por uma decisão interna do grupo. O grupo já foi os maiores vencedores da história do ranking, né? Então tem esse histórico e que a gente não renega em momento nenhum. Eu fico muito chateado com quem renega o passado, né? Então a gente não renega, pelo contrário, a gente valoriza isso e foi isso que criou a marca tão forte que é a Mata Velha, né? O Dr. Jonas e a família criaram um patrimônio, que é a marca Mata Velha, né? Então, jamais em cima desse gado, em cima dos resultados de ranking, de exposição, dos grandes leilões, dos grandes recordes. Então, nós continuamos com isso, né? Tem que falar, tem gente que se esconde, né, para vender touro, fala, vamos esconder. Aqui não tem nada disso. Mata Velha, nós trabalhamos com isso, não temos não é o nosso foco principal, porque nós não estamos andando, mas é um foco extremamente importante. Foco não, um trabalho extremamente importante que a gente tem e que a gente está crescendo, porque a gente começou um novo momento trazendo genética aí, onde eu fui atrás como se fosse meu, fui atrás da Parla, das principais filhas dela, nós não conseguimos comprar a vaca, fomos atrás das principais filhas
E aí fomos montando um gado e estamos refazendo um gado em cima disso. E aí fomos montando o nosso trabalho. O gado de campo, o grupo, eu sou responsável por todas as fazendas de pecuária do grupo. Né? E eu tinha que dar um sentido para aquele negócio. Né? E o sentido que eu vi é o sentido da produtividade, que é carne. Produzir carne e carne de qualidade. Então, o nosso foco é esse, em termos de seleção do gado de campo. Né? A gente faz todos os acasalamentos, toda a seleção direcionada para isso, ultrassonografia, acompanhamento do Dr. Irineu Gonçalves Filho, acompanha os acasalamentos, acompanha todos os desmamas e tal. Tem uma equipe muito pesada, muito boa, muito competente por trás desse dia a dia, mas em cima de um direcionamento que a gente deu, que é produzir carne de qualidade. O Brasil exporta commodity. A hora que a gente botar um pouquinho mais de dinheiro no bolso, ninguém vai segurar nós. Ninguém vai segurar nós. Nós vamos alimentar o mundo, isso é fato. Só nos resta saber se nós vamos chegar a ver isso ou vai ser a próxima geração. Eu estou querendo ver se eu enxergo, se eu ainda participo, ou pelo menos a sua. Né? Então a gente tem que acelerar isso, de a gente ser produtor, exportador de qualidade, não só de volume. Então, o nosso trabalho é focado nisso. Para isso é o gado de campo, é seleção. Tem número, número olhando o gado. Número olhando o gado. Número por número eu estou fora. Né? Assim como pista por pista também estou fora. Tem que ser um animal produtivo. Né? E temos o gado da Índia. O gado da nova importação, que se encaixa perfeitamente nesse trabalho de produção de carne de qualidade. Ele se encaixou naturalmente, não foi nenhuma coisa procurada. Né? Se encaixou naturalmente, animais produtivos e animais férteis, com peso ao nascer baixo, vaca de teta pequena. Então, longevidade, né? Longevidade, fertilidade, veio intrínseco. Lá não tinha seleção, mas veio intrínseco esse gado. Esse gado que veio, eu pude trabalhar com os dois, né? O gado POI e o gado lei. A gente diferenciou. Foi outra, talvez, contribuição qual que eu tenha dado. Qual é a diferença entre os dois, Fernando? A época da importação. Né? A importação de 62 é o gado POI, que a vida inteira foi trabalhada no Brasil e que foi a base de tudo que está aqui. É isso aí. Nós devemos a essa importação de 62 tudo que nós temos hoje no Brasil, em termos de genética. Né? A gente estava tendo na reunião da Nelore, escolhendo os melhores touros, não sei o quê, né? Polêmico, mas o Carvard é o grande touro, né? Então, não tem muito o que falar mais. Essa outra importação, que a gente chamou de nova importação, que eu bati muito na tecla e consegui diferenciar, para não cair na vala do POI, não que seja uma vala ruim, de jeito nenhum. Meu passado está ali, e muito bem sedimentado, e eu não vou renegar hora nenhuma, mas tinha que diferenciar esses animais para dizer que foi uma nova importação. Então a palavra já falava. A gente batizou de nova importação e gado lei, que a BCZ foi lá e botou livre especial de importação, e ela foi lá e registrou os animais com essa marca. Então usamos isso para chamar esse gado diferente. Através da Genial a gente conseguiu até provar, o Dr. Rodolfo tem o trabalho de diferenciação de genômica desses animais, da importação de 62 e dessa que veio no início dos anos 2000. Né? Então, são linhagens completamente diferentes. Então, contribui com a abertura de sangue, contribui com a opção de coisa. E veio com a qualidade de carne junto. Principalmente alguns indivíduos desses animais importados. Né? Então, a gente está trabalhando bastante esse gado também nisso. E qual que é o principal desafio para a gente conseguir fazer esse gado que veio da nova importação, com uma qualidade de carne diferenciada, chegar na gôndola da população brasileira e do mundo como um todo? Multiplicar. Né? Focar e multiplicar. Não tem outro jeito. Se eu pegar esse gado que veio da Índia, trazer aqui para a pista, ele vai tomar pau. O objetivo dele não é esse. Ele não foi selecionado para isso. Se eu pegar esse gado que veio da Índia e botar na balança,
ele vai tomar pau. O gado que nós temos hoje. Mas se eu usar, se eu cruzar, eu vou começar a ter indivíduos muito interessantes. Que selecionados e multiplicados vão levar essa qualidade para o rebanho. E é uma coisa assim, né? Isso vai espalhando, né? Uma teia. Então não tem outro jeito, é selecionar e multiplicar. Né? Então existe um grupo aí que é o grupo da confraria, que a gente está também dentro, que trabalha especificamente nisso. Então é trabalho de formiguinha, não tem jeito. Mas já já vai começar a chegar, a multiplicar. Já já começa a chegar. E a gente está até com umas ideias grandes aí, logo a gente vem com novidades aí para frente. Então, dá um spoiler. Já que Multiplicar essa genética de uma outra forma. Né? Então, mas está muito no embrião ainda. Mas estamos buscando exatamente isso. A pergunta que você fez é a resposta do bilhão, né? Sim. Como que você vai fazer? Não tem outro jeito. É identificar esses animais, selecionar e multiplicar. É isso. E para o criador que está começando e nós somos responsáveis por parte comercial, e a gente acaba influenciando muito, às vezes até mal, o cara fica vendo leilão todo dia, tá comentando, a gente acaba batendo em várias teclas e acaba gerando um fanatismo até sem conhecimento. Que nem você vai lá, um leilão de mais segmento prova, leite, 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 e nós passamos um ano falando de leite, o cara não sabe nem por que ele está perguntando e ele te pergunta, mas como que é o leite? E ele não sabe o que ele está perguntando, assim. E nem sempre nem se é bom isso, né? E nem se ele precisa. Exato. Então acaba que seu conselho pro criador para ele entender melhor o que precisa a seleção, o que você aconselharia ele para não errar nessas, vamos dizer, seguindo o comercial demais, e ali aquilo custa caro lá na frente. Até a gente fez um podpack também com alguns outros selecionadores, inclusive com o Renato Barcelos, e algumas outras pessoas falaram que o número ele vem em alguns casos muito mais como uma ferramenta comercial do que uma ferramenta de seleção. Como você acha que essa interpretação que o Heitor levantou está casado com o que se tem hoje no mercado e como educar os pecuaristas para que realmente de fato se tornem selecionadores? Eu acho que são coisas um pouquinho diferentes, né? Assim, das perguntas. Para não me perder muito. Primeiro, modismo sempre teve. O modismo sempre teve, em qualquer época você tem uma moda, né? E é onde o comércio muitas vezes sobrevive, é em cima dos modismos, né? De tudo. Qualquer coisa, de roupa, de sapato, de bode, de gato também. Né? Então, um começa a levantar um negócio lá que é interessante para ele e começa a bater naquela tecla, uma pessoa influente e tal, e o efeito manada funciona e vai todo mundo para aquele lado, muita gente não sabe nem para que lado está indo. Então, isso acontece mesmo e vai continuar acontecendo. Né? Mas o primeiro, acho que o conselho que eu dou é estar bem assessorado. Eu acho que esse é o ponto principal, porque hoje, no início da nossa conversa, nós falamos que mudou o perfil de quem tem gado. Muito mais empresário, que às vezes ele não tem esse conhecimento. Então não é ele. Eu acho que talvez o maior erro é ele achar que entende, lá sentado lá no negócio dele lá, ele contrata as melhores pessoas para orientar, tem conselho, tem não sei o quê. E na fazenda ele acha que ele entende tudo. E acasala, e vai e faz. Né? É o gosto do cara. Né? Então você tem que entender isso, é o gosto do cara, né? É onde ali ele realmente vai mostrar o que ele quer fazer e a vontade de tudo. Mas comete muito mais erro. Perde tempo. Então, tá bem assessorado é a primeira parte para encurtar caminho e não perder tanto tempo e, obviamente, não perder tanto dinheiro. Tenho certeza que o técnico vai orientar, nem sempre acerta, isso não existe, né?
mas vai ser um negócio mais embasado em cima daquilo que o cara está buscando, né? Aí eu acho que mais é isso, né? Então você procurar uma orientação de alguém que possa você confiar. E outra coisa também que eu vivi muito foi aquele que escuta todo mundo, né? O que escuta todo mundo é o que mais perde dinheiro, né? O cara acha que está fazendo um negócio bacana, né? E, e aí ele não vai para lugar nenhum, porque cada hora ele escuta um, quando vê ele tá com a salada mista dentro da fazenda Falta um dele. direcionamento claro, Tá com né? a salada na fazenda dele, ele não sabe o que fazer, né? E então existem técnicos de excelente qualidade no Brasil, né? Muitos técnicos que têm capacidade de assessorar e orientar. Então, acho que você, a hora que você tem um técnico da sua confiança, a melhor coisa é isso. Você tem um cara da sua confiança, obviamente você já deve ser uma pessoa competente, porque você confia nele, foca, escuta e segue, né? É muito mais fácil você acertar. Perfeito. Agora, Fernando, acho que você hoje já está fora um pouco desse mercado de assessoria como um todo, mas é alguém que teve algumas décadas de experiência fazendo isso para terceiros como um todo, né? E o que que você recomendaria pro cara que está começando agora? O que ele buscar quando ele for contratar um assessor para que ele consiga achar essa linha de projeto para ele fazer? O que é importante essa pessoa ter? É mais ou menos um pouquinho de tudo que a gente falou. É ele tentar ver o que ele quer. E aí tem técnicos que têm um direcionamento de trabalho mais para um segmento, mais para o outro, para aquele, né, para aquele trabalho, né? E aí você ir atrás dessa pessoa, né? Que você tem um bom relacionamento, uma confiança e que esteja alinhado com o projeto que você quer fazer. Não adianta nada você é um cara, vou dar um exemplo, eu e você. Você está me contratando, eu sou um cara do número e você me chama para montar um gado de pista. Não vai dar certo, né? Porque minha visão é uma e o seu objetivo é outra. E Mas, vice-versa, serve a mesma coisa, né? mas e num contexto mais geral, Fernando, você é uma pessoa que tem esse background de pista, mas hoje na Mata Velha você também trabalha com número como uma ferramenta. O que que determina essa pessoa, tipo, por mais que os métodos de seleção sejam com direcionamentos diferentes, o que que vai ter um técnico completo que consegue performar em variáveis cenários, diferentes Assim, é cenários? difícil, é uma pergunta difícil de resposta, né? Porque primeiro você precisa ter alguém que olhe gado. Eu não vejo seleção para qualquer ramo que seja, qualquer que seja o segmento, se a pessoa não for olhar gado, né? O computador é muito bacana, faz gado extraordinário, se você não olhar ele, Eu acho que a né? palavra que ele usou na pergunta é a resposta, né? É ferramenta, porque quem conhece gado e utiliza as DEPs como elas deveriam ser utilizadas como ferramenta, consegue chegar em objetivo em qualquer segmento. Você vai conseguir fazer aquele gado porque conhece gado e está utilizando a DEP como ferramenta. Agora, se É você pedisse para fundamental. o Fernando fazer um gado usando só as DEPs, provavelmente ele ia responder que não precisaria dele, né? Não, Que usa o computador e não tá bom. precisa, não precisa de mim e eu não ia conseguir. Primeiro eu não ia conseguir, porque eu ia te mostrar um bicho que eu não gosto e a gente está cansado de ver, né? Animal de número alto que a gente olha e enxerga, a primeira coisa não enxerga o número. Então, e ao mesmo tempo, o animal de pista também você tem que olhar e enxergar o animal que você gosta, né? Então, eu acho que a primeira coisa é você poder falar, olhar um número, olhar um papel e enxergar no bicho. Eu E, acho que esse é o primeiro ponto. e daí entrando num outro ponto, beleza, a gente tem uma ferramenta, que são as DEPs, mas a questão é, essa ferramenta ela tá adequada para o melhoramento genético? A gente vê alguns animais Desculpa. extraordinários, como por exemplo a Viatina 19, que é um animal inegavelmente
é mais produtiva, mas com uma DEP não sendo a melhor de todas, diferencia muito o que você vê do que isso está te mostrando. Tem alguma coisa que a ferramenta ela pode estar mal programada? Não, não é a ferramenta mal programada, ela não é mal programada. O problema é a base de dados em que ela é analisada, né? Então, quando você tem muito mais informação de uma certa coisa, ela está muito mais aferida para aquele negócio do que para o outro, né? Então, a DEP é uma extraordinária ferramenta, né? Mas são segmentos de trabalho diferentes, E que a buscaram ferramenta, animais diferentes. a DEP, ela dá resultado em cima dos dados que são inseridos dentro do programa. É, Quem faz pista, você até tem grupos contemporâneos menores, mas são grupos mas contemporâneos não utiliza isso. que você descabcera ele, né? Você não, Com não 30 utiliza dias, isso. 60 dias, você descabcera o teu grupo contemporâneo e joga ele na cocheira. Aí você pega São sistemas de produção diferentes. essa informação de quem faz pista, ela não chega, vamos dizer, para ela chegar no sistema, no programa, de uma forma adequada, teria que as categorias ser divididas por unidade, proibir nascer fora da estação de monta, e que para todo mundo que criasse tivesse uma estação de nascimento, e dali fosse tirado 3, 4 animais que fossem para a pista e o restante fosse avaliado dentro de um sistema igual é feito o sistema de avaliação. O que o programa vê é isso. O nosso papel é olhar aquela vaca e ver que aquele número não está Jorginho, certo. o que é muito claro que um trabalho busca um indivíduo e o outro trabalho busca a média do rebanho, né? São focos completamente diferentes. Eu não posso trazer para a pista aqui, vou trazer 30 animais, filho da vaca X, tudo muito bom, médio, aquela média assim, olha a média da minha vaca, que bacana. Não vai ganhar nada. Agora, se eu trouxer um bicho extraordinário, vai ser campeã, vai ser a grande campeã. E é isso que eu quero. O meu trabalho é fazer uma grande campeã. Então você tem que buscar o melhor. Não, o meu trabalho é fazer o meu peso a desmama evoluir 5 quilos, 10 quilos por geração. Esse é uma outra coisa, é um outro foco, né? Então, são trabalhos que são completamente diferentes. Então, não adianta a gente misturar. Para você trabalhar com projetos diferentes, até um exemplo foi na Mata Velha, que o ganhador do intra-rebanho veio do rebanho lei. E competindo com animais que vieram do rebanho de pista, competindo com animais que vieram mais um pouco melhor, ou bem melhores às vezes de avaliação, e ele ganhou o intra-rebanho. Então, você colocando dentro do seu projeto, vamos dizer, métricas que você quer conseguir, você vai conseguir achar indivíduos, e aquele número do intra-rebanho da Mata Velha para o projeto da Mata Velha, ele acaba sendo muito mais confiável do que o número de fora. Aí está tocando num outro ponto, que o intra-rebanho, ele espelha a sua seleção. Muita gente não gosta, é contra você selecionar por intra-rebanho, acha que isso é perda de tempo e tal, mas eu não acho não. Eu acho porque ali eu consigo direcionar a minha seleção para aquilo que eu quero, fazer o gado do jeito que eu quero, né? Então o nosso intra-rebanho é assim. Certo ou errado, ele é assim e ele eu acho que está funcionando. Porque quando você olha o bicho e você olha o índice, o resultado do intra-rebanho, você agrada, fala, não, aqui tá certo, né? E a gente foi checando os resultados para poder ver. Vamos no curral ver quais são os melhores, né? Ganhou o que a gente queria? É esse gado que a gente quer? Não, não ganhou. Precisamos ajustar. Porque não é que eu quero puxar saco para um animal ou para o outro. O sistema de avaliação tem que espelhar aquilo que eu enxergo como um indivíduo que eu quero, né? Um animal produtivo, um animal precoce, um animal gado de campo, né? Então, todos os nossos passagens no intra-rebanho são medidas reais, não uso DEP.
DEP eu uso o PMGZ, no nosso caso. PMGZ, que é uma ferramenta bacana para descarte, né? Uma ferramenta bacana para você fazer corte de seleção, né? Para você identificar indivíduos melhores, para você reservar touro, né? Então, isso é muito bacana mesmo. Agora, para eu direcionar a minha seleção, nós montamos um rebanho com medidas reais de peso, de medida, de testículo e tal, e avaliação visual para poder chegar no animal que a gente quer. Você falou em identificar touro. A gente anda bastante atrás de touro, até por necessidade mesmo de mudar sangue e tudo. E muitas vezes a gente se depara nas centrais com touros que foram contratados por número, né? Não tem um crivo técnico. Nós tivemos touros com defeitos graves de aprumo, de raça, de umbigo, de características funcionais, inclusive assim touro de perna reta não come uma vaca. Então, como você vai disseminar o sangue de um touro perna reta? Então, você acha que a associação tinha que interferir em qual touro poderia ser usado no gado PO ou não? Eu acho que não. Eu acho que não, porque todo mundo tem que ter liberdade da porteira para dentro fazer o que quiser. Se eu quiser usar o punganur no meu gado, eu tenho que usar. Se eu quiser usar o pintado de roxo, eu vou usar. Né? Agora, uma coisa é isso, outra coisa é animal com defeito. Aí é problema de registro. Aí é problema de caçar registro. É outra coisa. Agora, se eu quero usar ou não, o problema é meu. Quem vai pagar o preço sou eu. Né? Agora, eu tenho assim uma visão de central um pouco diferente, já trabalhei em central. Acho que a central hoje ela é muito mais e também passou a ser de grandes empresários, antes era muito de criador, né? Como vocês têm aqui a CB Genética, de criador, né? A VR era de criador, Brumado tinha dele, seu Hiroshi tinha lá, ele criou a Tairana, né? Eram criatórios que multiplicavam, que vendiam a genética que ele produzia. A central hoje é um negócio, como outro qualquer. Ponto final. Por isso que eu joguei a responsabilidade na associação. Eu acho que o compromisso da central é dar lucro para a central. Mas eu acho que aí o compromisso é do criador que usa e do técnico dele que não orienta. É tudo naquilo lá. O cara que não é bem orientado, ele chega numa central, o vendedor vai vender para aquilo que ele acha que é melhor para ele vender. Né? O que é bom para eu vender? É onde eu ganho mais comissão, onde a empresa que é dona do touro, onde o cara é meu amigo, tal. Eu acho que esse touro é bom, mas ele pode ser bom para mim mesmo, mas não é bom para você. Né? Te indica um bom bigudo e você usa no seu gado, e acho que é o maior problema do gado do Nelore hoje é umbigo. Não é leite, não é nada disso. Leite exagerado só traz problema. Tem que ter leite, óbvio, né? Não vai apanhar. Fernando Bastos falou que o Nelore não precisa produzir leite. Lógico, tem que criar leite para criar o seu bezerro bem criado, desmamar o bezerro. Ponto final. Negócio de tirar leite de vaca Nelore não funciona. Não é para aí que essa raça foi criada. E é estranho, inventada por Deus. E é estranho isso tem outras. Que o umbigo é uma das características mais visíveis, que é até mesmo e o leigo... a mais problemática hoje. Hoje nós estamos tendo pós-venda de devolução de touro com problema de umbigueira. Muito mais. Lógico, vou dizer que isso nunca existiu, mas eu acho que o índice hoje é muito maior. Por quê? Porque a gente vê isso nas centrais hoje, um problema seríssimo. Passou algum outro sanguinho aí no meio da raça? Não sei, não sou eu que vou falar. Eu acho que isso é que eu acho que a associação ela tem até certo ponto, sabe, a responsabilidade. A responsabilidade de cada um. Né? A central é um comércio, ela bota lá o leque dela lá, bota na prateleira e você vai lá e escolhe aquele produto que você quer. Agora, se você não está bem orientado, você não vai chegar em lugar nenhum. É aquele que, estando bem orientado, você perde menos dinheiro e
e demora menos. E é pra um chegar problema onde você quer. geral, né, Fernando? Não é algo que só no gado de avaliação de número, mas na pista também a gente vê diversos exemplares. Demais, demais. Isso aí assim, é gritante isso, né? Eu tô falando Nelore de maneira geral, né? Eu acho que na pista, muito problema. E o Heitorzinho sabe minha posição, eu acho que touro macho em pista devia ser bem restrita a idade, né? Por uma Já questão de teve alguns embates aí em ranking da CNB, essas coisas, porque o manejo hoje está extremamente evoluído, a genética é extremamente evoluída, os animais têm um desempenho fenomenal e eles estouram muito mais cedo. Nós estamos estragando os animais muito mais cedo. E falando um pouco de julgamento e do umbigo que você falou, assim, a gente viu nos últimos anos uma evolução muito grande nas fêmeas. Hoje você vê as últimas grandes campeãs, animais funcionais que apresentaram algumas vezes parida, criando bem bezerro, com ubre, com costela, com carcaça, com raça. E, obviamente, outro assunto que já foi bastante discutido é que o criador que está envolvido no mercado de elite, ele foca muito mais na fêmea por questão comercial. Claro. A gente fala assim, coletar uma Viatia 19 com sêmen sexado, você está dobrando praticamente a Você rentabilidade está falando de milhões. daquela aspiração. Você está falando de Então, milhões. e é uma coisa que tem que ser respeitada, porque da porteira para dentro, um dos objetivos é Cada um fazer faz dinheiro. o que quer, entendeu? Mas uma coisa que eu sinto falta é no o critério de julgamento dos machos, né? É olhar mais aparelho reprodutor, testículo, qualidade de testículo, tamanho de testículo, umbigo, direcionamento de umbigo, é, masculinidade, cara de macho, coisa que a gente vê alguns animais premiados na pista com cara de vaca, né? Touro com cara de vaca. E acho que teria que ter um pouco mais de pressão na seleção da pista dos reprodutores que saem como campeões. Às vezes não ganhar o mais pesado, o mais comprido, mas aquele que também seja o mais funcional, como aconteceu nas fêmeas. Como que é o caminho para que isso aconteça? Eu até outro dia coloquei um assunto para discussão no grupo lá na CNB, que eu acho que o foco do touro na pista tem que ser outro, né? Primeiro que nós temos que identificar touros novos, né? Acho que é um grande problema, um grande problema. E essas coisas é que vão às vezes trazendo problemas. A gente estava falando aqui há pouco de consanguinidade. Eu trabalhei com consanguinidade minha vida inteira, em rebanhos tinham consanguinidade. E a consanguinidade é muito boa quando você usa para o bem. Ela fixa características, tanto boas como ruins, né? E às vezes essa questão do umbigo, você vai botando linhagens que tem esse problema. Para você ter aquela fêmea de milhão, você fecha um zóio e tem os bezerros com problema de umbigo e você fecha ele por causa de progênio e tal. Então, a sua pergunta respondeu, né? Você tem sêmen sexado e mercado. Isso matou o macho de pista. Tanto que a gente tem que ser muito realista. Antigamente, o touro campeão aqui determinava o mercado do Brasil. Hoje, vou ser bem sincero, em termos de Brasil, ninguém nem sabe nem quem é. Porque nós passamos muitos anos aí com animais que não são produtivos, não tem interesse para o mercado, né? Eu vejo isso, tentar caminhar para uma prova de avaliação, um teste de conversão alimentar, com avaliação de sonografia, filhos dessas vacas boas, e esses animais, esse resultado pontuar no ranking de maneira expressiva, né? E depois, saindo dali, esses bichos iriam para o teste de progênie, que aí todo mundo que participa do ranking, o animal que ganha filho desses touros, filhos desses touros tem pontuação maior, você começa a virar talvez por aí.
né, em valorizar um outro tipo de animal, né? Senão não tem jeito, porque a questão comercial ela vai prevalecer. Assim, sem dúvida, né? Mas é uma dificuldade que hoje a gente vê que eu penso que nas fêmeas, porque passou a ser valorizar, acho que o gado de prova ajudou muito essa funcionalidade, essa habilidade materna e consertou erros do passado na pista. Hoje, o criador que não é o cara que conhece, ele se preocupa de estar comprando uma vaca sem leite, de estar comprando uma vaca que não emprenhou, de estar comprando. Porque se bateu naquela falha, os jurados começaram a bater naquilo e hoje já virou normal que qualquer criador que está envolvido no meio passe a valorizar isso. E eu sinto essa falta no macho, de mostrar mais para o criador que aquilo não está certo, para que o cara mude ou tente mudar para melhorar. Isso é posicionamento de associação, né? Direcionar os técnicos, no caso a CNB, que tem o ranking na mão, né? Direcionar os técnicos que vão julgar a, primeiro, transformar o julgamento numa coisa educativa. Porque o criador ele precisa estar ali na plateia, você vê, tá muito bacana, acho que bancada cheia, né? Mas tem muito estudante, tem muita gente nova que está vindo para o negócio e a gente tem que fazer essas pessoas enxergarem o que a gente quer. Se você não, nós não estamos conseguindo transmitir isso, né? O que nós queremos dentro do Nelore? Ninguém sabe. Ah, você sabe o que você faz, você sabe, você vive disso. Eu sei que eu faço o meu, mas em termos de associação, o que a gente está querendo passar para o público, para o Nelore, aonde está querendo ir? Essa comunicação não está acontecendo. E o julgamento é onde isso pode fazer, direcionar os técnicos para poder valorizar isso e comentar. Se começar a bater, aquele modismo, Água mole em pedra dura, aquele tanto bate modismo daqui que era fora. negativo, ele passa a ser positivo, né? Não é leite, 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 mas umbigo, 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 umbigo. Até chegar um ponto que você vai ter que falar, opa, cortou demais, né? Porque quando você corta uma coisa, você leva a outra junto. Não Nós existe uma acompanhamos sozinha. o Brahma quando chegou para o Brasil e praticamente que inverteu o modelo, né? Eu falei uma época até compreenderam mal que o brasileiro ele nelorou o Brahma e o nelorista da tendência era bramar o Nelore, até pelo modelo de carcaça que o Brahma tinha, E né? aconteceu essas duas E coisas. aconteceu essas duas coisas. Aí você chegava há pouco tempo Até alguns touros recente, na bateria da CB Genetics aqui, né? e aconteceu de você ver melhores umbigos no Brahma do que no Nelore, Bem, porque se bateu tanto e já sabia que era um problema da raça, que você tinha que corrigir e se corrigiu, porque todo mundo que ia comprar um touro Brahma já perguntava e já olhava o umbigo, porque sabia que a fama era de um gado mais umbigudo. E eu acho que o nelorista fechou um pouco o olho para essa característica e deixou passar do ponto. mas aí é o seguinte. Primeiro, assim, eu acho o brasileiro selecionador nato e talvez o melhor do mundo, né? Tudo que o brasileiro pega para fazer, ele consegue fazer bem feito. Ele consegue arrumar do jeito que ele quer, desde o Curió até o Brahma, até o do Brasil, né? Começa a fazer, o gado VR era um do Brasil corrigidíssimo, né? E a gente do mundo inteiro aqui buscar aquilo. Era um bigo bom, teta boa e tal. Então, o brasileiro sabe selecionar. Só que o problema é o foco, é o objetivo. Não o macho no gado de pista hoje, nós estamos falando em gado de pista, não é o foco. Então, é subproduto. E aí não tem essa devida importância. Está dando agora, está começando a discutir esse assunto, tá faltando touro, genética e tal, linhagem. Eu acho que isso aí é normal, essas coisas acontecerem. Então, vai ser natural começar a bater e começar a melhorar as coisas, né? Mas é um papel de associação, que eu acho que a hora que quiser corrigir, corrige rápido. O Nelore responde, é uma raça mais plástica que existe no mundo, né? Eu acho que esse papel é fundamental, porque o criador, o Leozinho estava falando na CB Genetics, quando
Brahma, na época da Casa Branca, a gente não tinha meio que adversário. Tava num gado que ganhava todas as Exposebus, o Brahma, tudo. A gente passava a ser referência no mundo. E a hora que ia fechar um bezerro, não fechava um bezerro bicudo porque não era interessante para a empresa ter um animal amarrado no pavilhão que seja um bicudo. Porque o visitante que vinha do mundo inteiro para comprar genética, ele tinha que ver o gado que a gente acreditava que era o melhor. Ele E veio atrás daquilo. ele veio atrás daquilo. Então, eu costumava falar assim, não, esse é bom, mas é um bicudo. Isso depõe contra o resto. Não tem porquê. Pode ser o melhor do mundo. Ele não serve. E eu acho que isso que a associação tem que bater. Para que o criador não... Ah, o bezerro bicudo, ele não serve. Ele pode ser o melhor do mundo, do planeta, puta carcaça, tudo, mas ele tem um defeito que funcionalmente é muito sério. Eu acho que esse papel da associação está realmente faltando. Se ensaiou muita coisa, até uma crítica a nós mesmos, né? Não, a Dentro. gente tá, a mão palmatória tá valendo, né? Porque a gente às vezes acaba focando em outras coisas e nesses detalhes, que não é um detalhe, né? Acaba passando, né? Mas isso é um problema mesmo e não é difícil de resolver, mas precisa tentar querer resolver, senão só vai piorar, só vai piorar. Não, perfeito. Pô, puta conversa aí, Fernanda. Agora acho que seria interessante a gente trazer o bloco final de perguntas. Então, perguntas pode responder de forma mais breve, mas para a gente conseguir abordar diversos temas, alguns que já foram tangenciados ao longo do nosso bate-papo. Lembrando que esse é um quadro oferecimento do CB Genetics. Fica aí mais uma vez o convite para você estar escaneando o QR Code aí na tela que vai estar aparecendo para você. Entre em contato com o nosso time comercial para conseguir sanar todas as suas dúvidas. A gente teve uma discussão bem interessante aqui sobre touros e dentro do catálogo da CB Genetics tem uma diversidade muito grande de reprodutores, tanto focados mais em avaliação quanto em pista, Angus, Brahman, Cimental, Não, Nelore. tá errado, Leozinho. Tá focado em touro bom. A CB Genetics, nossa meta é botar touro bom. Independente do segmento que ele vem, é touro que vai contribuir para a pecuária. Então, ele pode ter a melhor avaliação do mundo. Se ele não for bom, ele não vai estar aí. Ele pode ser grande campeão em Uberaba. E se ele não for bom, também não vai estar dentro desse catálogo. Perfeito, muito bem falado, Heitor. Então, mais uma vez, ó, escaneei o QR Code. Então, Fernando, começando. Se Não o vai me apertar, hein? Não, vamos ver. Um conselho pro Fernando de 25 anos atrás, quando estava fundando a SAP. Rapaz, que jeito que eu vou falar isso assim rápido? Paciência. Tenha paciência e foco. Eu acho que é uma coisa que eu procurei ter isso na minha vida, né? E é um conselho que eu acho que eu dou para todo mundo. Ter foco naquilo que quer fazer, um objetivo definido, e paciência para esperar o resultado. Não mudar de rumo se a coisa demorar um pouquinho. O que o Fernando, quando estava começando a estagiar lá na VR, diria se ele assistisse esse podcast vendo quem que o Fernando se tornou? Essa aí é difícil, hein? Não sei te falar. Né? Assim, eu me espelhava em pessoas que eu admirava pelo trabalho, né? Então, a gente fica feliz de poder transmitir alguma coisa de conhecimento para alguém que está assistindo, né? Então, acho que fica assim, procurar pessoas que possam orientar bem a sua caminhada. Eu acho que isso é o conselho que eu posso dar. Um arrependimento. Difícil ter arrependimento porque a gente foi tão abençoado na vida, né? De fazer as coisas e
tomei decisões difíceis de mudanças, então é difícil. Um arrependimento, eu vou pular essa, porque eu não sei se eu tenho assim um arrependimento. Eu só tenho a agradecer e fui muito feliz com as decisões que eu tomei. Perfeito. Qual que foi a maior alegria que o Fernando teve ao longo desses anos em contato com a pecuária? Nascer gostando de Nelore. Um momento da vida assim que te marcou bastante. Ele que passa o filme e você lembra muito dele. Eu acho que o dia que eu resolvi sair da VR para montar a SAP foi talvez a decisão mais difícil da minha vida. Eu estava num lugar que eu estava extremamente bem, num lugar, vamos dizer assim, cobiçado por todo mundo, né? E eu resolvi meter a cara e acreditar no meu potencial, né? Então acho que esse foi um momento de virada de chave da minha vida mesmo. Usar todo o meu conhecimento que eu tive da VR para poder passar para as pessoas. Você pode olhar, escolher um macho e uma fêmea que você criou, nasceu com a marca de algum lugar que você assessorava. Se tivesse que escolher um macho e uma fêmea, quem que seria? Tanta coisa, hein? Tanta coisa. Touro. Sim, que nasceram na época que eu estava trabalhando. Isso. Eu vou ter que falar um pouquinho mais para trás, né? Um pouquinho mais para trás. Bicho que assim mudou minha visão de gado, né? Assim, o visual foi um touro que mudou minha visão de animal, né? Que era um animal produtivo, um animal fértil, um animal extremamente equilibrado, um animal, era um modelo diferente de gado do que se tinha na época. Ele foi um touro, nasceu ali na época que eu estava ali mexendo, né? E fêmea, cara. Tanta vaca boa, hein? Que já passou, hein? Como é que eu vou falar isso? É difícil, hein? Tem que ser alguma vaca campeã nacional, né? Tipo Castina, né? É uma vaca fenomenal que nasceu no projeto da Vila dos Pinheiros, né? É uma. A Isabela, né? Vai falar na Isabela, né? Então são animais marcantes, assim, né? É uma pergunta difícil de você responder até porque a memória da gente já está São meio Não estava tantos. difícil. preparado para esse. Para fazer uma lista, tem que fazer uma lista, escolher, não é fácil. Castina até que tem filho na bateria de touros da CB Genetics, né? O Iveco, que É, nasceu quando Na você estava HVP. na HVP, então, né? a Castina, se tem um número assim, existem outras vacas até que são de maior expressão que ela, mas foi um animal, nasceu de uma prenhez que a gente comprou, idealizou um animal ali, e nasceu, criou e virou campeão nacional, né? Alguns tiveram esse papel, mas ela foi um que está na cabeça agora, assim, está mais recente. A gente lembrou, mas tem Isabela, tem tantas coisas aí. E um animal que não teve uma expressão nacional, ficar famoso tão grande, mas que no intra-rebanho, no projeto que você teve, te marcou e foi muito impressionante pela média de produção. Cara, pensar em touro assim, que não foi muito destaque, Uma matriz, uma matriz. uma vaca, Não foi tão estourada de mídia, de ser conhecida, mas que cumpria o papel dela e te marcou. essa é mais difícil que a outra ainda. Acho que as boas ele fez virar todas. Porque boa acaba as vacas indo para o mercado, né? E ficando conhecida.
existem vacas que às vezes fazem um gado de pista e tal, não são comercialmente tão reconhecidas, mas está fugindo assim, um nome assim. A gente acaba lembrando daquelas vacas antigas, das vacas velhas lá, né? A gente fala, pô, o cara só vive do passado, né? Então precisa tomar um pouco de cuidado para falar nisso, né? Eu vou te falar uma vaca hoje que eu acho que se ela tivesse ela poderia ter um reconhecimento maior, é uma vaca que eu trabalhei até outro dia com ela, a estilosa, que vem da Elegância 2, que vem da Essência. Estilosa da Engenho? Essa vaca é uma vaca que na Mata Velha, onde essa vaca passa, ela ela deixa animais extraordinariamente bons. Inclusive é muito bem avaliada. O líder do Interrebanho de Santa Marina é uma neta dela. Né? A vaca mais produtiva da Santa Marina é uma neta dela. Bom saber. Então, essa vaca é uma vaca descende de uma das principais famílias que eu trabalhei na minha vida, que foi a família da Essência, e hoje é um fenômeno de barriga. E talvez se botar uma prenhez da estilosa, ela já morreu, mas se eu botar uma prenhez da estilosa, às vezes o mercado não vai pagar 100 mil de parcela, 50 mil, 30 mil, mas eu tenho certeza que vai dar só coisa boa. Para citar uma. Bacana. Tá? E se tivesse que começar um plantel do Fernando Barros do zero agora, qual fêmea, qual matriz que você escolheria? Parla e Isabela, não precisa mais nenhuma das. Não precisa Parlo, mais nenhuma. Parlo ou Isabela? Você já fez o quiz comigo e eu falei Parla, né? A vaca que acabou dando a final foi Parla. Por quê? A Parla, ela foi um animal completamente diferente na época dela, né? Ela viveu uma época extremamente competitiva e ela foi vitoriosa. Ela, as filhas, as netas, até hoje são extremamente valorizadas. Então, a vaca que tem uma longevidade muito grande, como a Isabela, né? A Isabela teve, às vezes, altos e baixos, ela saiu um pouco de mercado, agora com esse trabalho da Casa Branca, ela voltou, né, para o auge, e hoje é a grande vaca da raça de novo, né? Então, quem tem genética por trás, ela aguenta tranco, aguenta desafio, né? Então, eu, por mim, com essas duas vacas, não precisava de mais nenhuma. Perfeito. E por último, a gente já abordou de forma tangente ao longo da nossa conversa. Se pudesse dar um conselho para um criador que está começando agora, qual seria? Defina muito bem o que você quer, que eu acho que isso não é fácil. As pessoas acham que é fácil. É muito difícil você saber exatamente o que você quer. Porque o cara vê na televisão e fala, vou criar isso aí, vou mexer com isso, vou ganhar dinheiro, vou pro leilão, compro, vendo, mas não tem objetivo nenhum. Então você definir o seu objetivo e se assessore bem. Perfeito. Pô, então chegamos ao final de mais um Podpack. Não vai esquecer o boné dessa vez, né? É isso aí. Então, Fernando, a gente queria agradecer você pela conversa, bate-papo super enriquecedor, uma discussão de altíssimo nível. E, em forma de agradecimento, a gente queria dar para você um boné do Podpack. Guardar Muito aí bonito, por essa conversa. sinal. Muito obrigado. Então, pode escolher tanto o verde quanto o mais claro, Esse aqui eu tô vendo mais aí, eu vou nesse aqui. mais discreto. Esse aqui é chique. Bom, Heitorzinho, mais um Podpack se encerrando. Bom Agradecer aí, Fernando. E agradecer o Fernando pela presença e por tudo que eu acho que onde eu Contribuição tô para a hoje pecuária. na minha. Não, a contribuição na minha vida mesmo. Eu acho que se eu tô em algum lugar hoje, eu devo muita coisa ao Fernando. Acho que ele foi o dico da minha vida, foi o Fernando Barros e poder estar aqui batendo esse papo, eu acho que é um prazer e tenho muita gratidão. Acho que é tudo que você foi na minha vida. Eu tenho, assim, um carinho muito grande pela sua família, a família de vocês, né? Há muito tempo, né? Tive o prazer de conviver com o Pinheirão, né? No tempo de VR, então respeito e competência todos têm. Então, se você está onde está, porque tem competência. A gente só às vezes dá a oportunidade, né? Às vezes na hora certa,
mas a competência é de cada um e isso vocês têm de sobra. Obrigado por estar aqui, pelo bate-papo. Muito obrigado mesmo, Fernando. Valeu. Então, Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, é muito bacana. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa do projeto, e para mim foi uma honra poder participar aqui desse bate-papo. Show. Mais um Podpex encerrando. Pedir mais uma vez para você, para compartilhar esse vídeo com as pessoas que você achar que for do seu interesse. Vamos levar um pouco mais de conhecimento, informação sobre a pecuária nacional para o Brasil como um todo. E curta, se inscreva e compartilhe. Forte abraço.